Entendido? Então, esse papel aqui de regulação térmica é importante. Por exemplo, se eu tô com muito calor, cara, calor, minha temperatura está aumentando, eu faço o quê? Eu suo, porque ao suar a água na superfície do corpo, ela evapora, ela rouba calor do corpo, ela permite a minha termorregulação, vou transpirar. Então observa que esse papel da água de equilíbrio térmico é importante, a beça nos seres vivos, especialmente nas aves e mamíferos, uma vez que somos animais endotérmicos, homeotérmicos. Já eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Aproveitando um pouco mais disso, gente, deixa eu aproveitar para botar um gráfico aqui, tá? Que é muito importante que vocês entendam. Consumo de oxigênio, temperatura do meio. 10 graus Celsius, 20, 30, 40. Consumo de oxigênio. Aqui é do animal A. E aqui é do animal B. Questão clássica, povo. Importante a beça. Qual desses animais aí é a gente? Qual desses animais é endotérmico e qual desses animais é ectotérmico? A gente. Onde que a gente consome mais oxigênio? Onde que o nosso metabolismo é mais alto? É no frio ou é no calor? Concorda que nós somos endotérmicos ou homeotérmicos? Que a gente mantém a temperatura corpórea estável? Onde que a gente vai gastar mais energia para manter a temperatura corpórea estável? É no frio ou é no calor? É no frio, cara. Carlinhos está sentado ali? Está sentado ali? Está sentindo frio, tá não, Carlinhos? Como é que eu sei disso? Está de braço cruzado assim, ó. De braço cruzado. Vocês não estão vendo ele, mas ele está assim, cheio de frio. Por que ele está assim? Porque ele está diminuindo a superfície de contato. Superfície de contato. Superfície de contato. Para perder menos calor. A gente perde muito calor com as extremidades, não é isso? Pela mão, e aí ele tá cruzando, pela orelha, pelo nariz, cara, é narigudo pra caramba, então o nariz dele deve estar, geladão, aquela meleca, aquele ranho escorrendo. Então observa que quando tá muito frio, 0 graus, cara, imagina, 0 graus tu tá perdendo muito, é física, você tá a 37, o meio tá a 0, então você tá perdendo muito calor. Cara, então você vai ter que ter um metabolismo muito alto, você vai estar tremendo de frio. O que é tremer? É trabalhar a musculatura para gerar calor. Nosso metabolismo no inverno é alto! E é por isso no inverno, aquela pizza, aquela lasanha, aquele fondue, chocolate, maravilha! Por quê? Você come mais porque você gasta mais energia. Na medida em que a temperatura do meio está próximo da corpórea, acaba que a gente perde menos calor para o meio. E aí o metabolismo pode abaixar. Beleza? Então o cara A aqui é o animal endotérmico. Somos nós. Ou seja, aves e mamíferos. Já o animal B, imagina baratinha, mosquito, Aedes aegypti. Por que os casos de dengue, zika, chikungunya, cara, aumentam muito no verão? 2 motivos, né? 2. Um é que normalmente chove mais, e aí você tem mais água ali, né, pra fêmea botar o ovinho, larvinha, você sabe essa história. E o outro é que com o aumento da temperatura, os animais ectotérmicos aumentam o metabolismo. Tem mais barata, não é isso? Porque imagina, a baratinha que tá 0 grau. A baratinha 0 grau tá parada. Baratinha 10 graus. Baratinha 20.
Baratinha 30, baratinha 40. Na medida que você aumenta a temperatura do meio, você aumenta a temperatura da barata, você aumenta a sua atividade. Então o B é a baratinha, é o largato, é o sapenho, beleza? São todos os outros seres, todos os outros animais que são seres ectotérmicos, antigamente chamados pecilotérmicos. Foi? Tira o printão. Vou sair da frente. E eu venho só para mais um esquema de água, para a gente fechar a água e falar de sais minerais. Rola o printão aí, Carlitos. Foi? Então deixa eu fazer só mais um esqueminha de água também importante, tá? Que é o seguinte. A água possui um comportamento anômalo, chamado comportamento anômalo da água. O que é esse comportamento anômalo? Você aprende na física, aprende na química, sei lá, que o estado sólido é o estado de maior densidade de um material. Né? Que as moléculas estão mais próximas umas das outras, a agitação é a menor possível. Com essa menor agitação, as moléculas próximas, a densidade é maior. No estado líquido, tem uma agitação um pouquinho maior, as moléculas estão mais distantes, opa, diminui a densidade. No estado gasoso, é o máximo de agitação. Então você tem um volume maior para uma mesma massa, logo você vai ter uma menor densidade. Então você espera que um sólido de alguma substância tenha uma densidade maior do que o líquido, e o líquido tem uma densidade maior do que o gás. Beleza? Você espera isso. Agora, na água, é diferente, né? Não precisa nem falar muita coisa. Todo mundo aí já deve ter esquecido uma garrafa d'água no congelador, né? Ou de refrigerante, ou de cerveja, que seja. E sabe, né, que quando você tem ali o congelamento da água, ela expande e aí às vezes acaba até estourando aquela garrafa. Por quê? Porque quando a água se solidifica, ela forma cristais que ao se organizarem, aumentam de tamanho, aumentam de volume, fazendo com que o gelo ele seja menos denso do que a água líquida. Olha, mas o que tem, né? Por que você está falando isso? Você está dando aula de biologia, você não está dando aula de física, de química? Isso é importante para a biologia? Lógico que é. Porque imagina lá no Ártico. A Antártica ainda tem um continente. O Ártico não é continente não, é gelo, não é isso? Gelo. E aí, graças a esse comportamento anômalo da água, quando você vai lá para a Antártica, você tem aquela baita camada de gelo em cima, você tem a água líquida embaixo e, Oda, mas lá no Ártico é muito frio, Odinha. É, imagina que aqui em cima tá menos 40 graus Celsius. Cara, tá frio demais, ó, tá? Mas quando que tá a temperatura aqui, ó? Como é que tá a temperatura aqui no mar? Não sei, mas eu sei que essa temperatura aqui, ela tá acima de zero. Normalmente fica 4 graus, tá? A maior densidade da água é 4 graus Celsius. Então ela está acima de zero, ou seja, uma temperatura muito mais alta do que aqui em cima, muito mais amena, permitindo assim a sobrevivência do peixinho, do caranguezinho, do crio, que consegue sobreviver aqui graças a esse comportamento anômalo. Você tem o gelo lá em cima e a temperatura ali da água vai ser sempre ali favorável à proliferação da vida nos polos. Entendeu? Fala aí, Rafinha. Manda. Tira o printão. A Lohane perguntou qual é a relação entre a queratina, que é a composição do cabelo, e a reposição de lipídios no cabelo. Relação da queratina com lipídio? Nenhuma. Nenhuma. A queratina é proteína e o lipídio ele pode ser produzido por glândulas sebáceas, né? Deixando seu cabelo mais oleoso. Tá? Mas a queratina é uma coisa e a oleosidade do cabelo é outra coisa. Não tem relação, não. Tá? Pode mandar. A próxima é do Watson. Por que tomamos suplementos para malhar? Porque quando tomamos suplementos para malhar, tem que tomar muita água. Ótima, Watson. Ótima, ótima. Isso aí vai ter mais a ver, né, com a nossa aula de excreção, Watson. Mas é que esses suplementos, Watson, eles são principalmente aminoácidos, que quando degradados no corpo geram amônia.
E essa amônia, ou mesmo a ureia gerada a partir da amônia, elas vão ser eliminadas pelo nosso rim, né? Pela formação de urina. Então, se você não beber muita água, você vai acabar sobrecarregando demais o rim, vai ter uma urina concentrada demais, pode acabar ficando com pedra no rim, entendeu? Com cálculo renal. Então, você tem que beber muita água para favorecer a eliminação desses restos nitrogenados. Beleza? Manda. O Wesley perguntou, na realidade ele pediu para você explicar quando teremos uma alfa-glicose e uma beta-glicose. Ótima pergunta. Quem mandou essa? Wesley. A pergunta é boa, só que tem um errinho aí. Que na verdade a glicose não é alfa nem beta. Não é alfa nem beta. A ligação glicosídica que eu apaguei daqui é que pode ser alfa-glicosídica ou beta-glicosídica, dependendo do carbono que está fazendo ali a ligação glicosídica. Qual a importância disso? Existe? Pior que existe. E é irado pensar nisso, tá? Já estou falando então de carboidratos para vocês, mas é irado pensar. Os animais, e eu não estou falando só do homem não, hein? Estou falando do homem, estou falando do boi, da cabra, do cupim. Qualquer animal só tem enzima que digere ligação alfa-glicosídica. Então a gente vai ter a alfa-amilase, que vai digerir o amido, que tem ligação alfa-glicosídica. Que digere o glicogênio, que tem ligação alfa-glicosídica. Agora, a celubiose, a celulose, a quitina tem ligação beta-glicosídica. E aí a gente não digere. Por isso que os animais não digerem a celulose. A gente não digere a celulose porque a celulose ela é formada por ligações beta-glicosídicas. O Eodinho, então como é que o cupim digere, né? Como é que o boi digere? Cara, qualquer animal herbívoro que consiga digerir a celulose, só consegue digerir a celulose porque tem associação com bactérias, com protozoários, que tem enzimas como a celulase e a celubiase que conseguem digerir essas ligações beta-glicosídicas. Beleza? Show! Manda mais aí. Vamos lá. Dessa vez é do Ítalo. A sequência água, proteína, lipídios, glicídios podem variar de acordo com o organismo? Cara, até pode, né? Porque, por exemplo, se você pegar o homem mais gordo do mundo, o homem mais gordo do mundo deve ter mais lipídio do que proteína. Então a variação pode, mas isso aí é o padrão geral encontrado nos animais. Beleza? Lógico. Fernanda, há diferenças relativas na velocidade do metabolismo em relação ao sexo do indivíduo? Porra, Fernanda. Fernanda. Isso aí é até complicado, né, cara? Porque a gente sabe que cada vez mais, né, a gente está tentando evitar ser machista, promover o feminismo, redação do Enem ano passado. Então, às vezes, quando o aluno pergunta isso, Fernanda, cara, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de explicar. Muito cuidado. Mas vamos analisar assim, Fernanda. Concorda que as provas de atletismo são divididas entre homem e mulher, Fernanda? Concorda? Concorda que o vôlei, o futebol são divididos? Isso aí é o que? É machismo? Pô, Fernanda, me desculpe, mas não é, entendeu? É que o homem ele tem uma massa muscular maior do que a mulher, em termos gerais. É lógico que aí numa hora como essa, vão botar a foto da Honda do lado da foto do Oda e fala aí, Oda, quem é que tem mais músculo? Né? Já dei ideia, né? E aí você vai me ferrar. Mas em termos gerais, a mulher tem uma massa muscular menor do que o homem. Quando você faz, Fernando, o exame de sangue, você vê que, cara, você tem a quantidade de hemoglobina, de hemácias, o padrão para o homem e o padrão para a mulher, que são diferentes, né? Então há diferenças, claro. E uma sala de aula, Fernanda, lembra aí dos tempos de colégio, não sei se você ainda está no colégio. Cara, o menino sempre vai falar, deixa o ar mais frio aí, professor, a sala tá quente, né? E a menina vai estar, tá frio. Vai frio, igual o Carlinhos aqui, tá frio. Mexe no ar, tá frio demais. Por quê? Porque como o homem tem mais hemácias, tem maior metabolismo, ele gera mais calor do que a mulher, né, não, Carlinhos? Carlinhos tá feliz ali com a comparação. Mas é isso, entendeu? Então que há diferenças, é lógico que há, tá bom?